Olá pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e hoje eu vou mostrar para vocês como que a transformada de Laplace nos ajuda na resolução de problemas de valor inicial, os chamados PVIs. Vou começar a aula falando do teorema. Esse teorema será demonstrado no final da aula. O teorema diz o seguinte: seja f uma função contínua e a derivada da função f seccionalmente contínua em qualquer intervalo fechado de 0 a a. Se você não sabe o que é a função seccionalmente contínua, assista aqui o vídeo acima aqui na playlist de EDO, que eu falo lá o que é seccionalmente contínua. Suponha ainda que existam constantes k, a e m, tais que a função f de t em módulo fica menor ou igual que k, que é uma constante, é elevado a t, ou seja, uma exponencial major a função f de t, para um certo valor, para todos os t's maiores que um certo valor m que existe. Então, a partir de um certo m, todos os t depois, isso daqui é verdade. Então, olha o que o teorema diz. Com isso aqui tudo de hipótese, então, transformada de Laplace da derivada vai existir para S maior do que esse A que está aqui, ó, para S maior que A. E além disso, o que a gente tem? Além da transformada existir, ela vai ser igual, ó, transformada da derivada é S, transformada da função menos a função aplicada em zero, tá? Então, isso daqui, gente, vai ser um negócio que nós vamos usar muito. A transformada da derivada é S, transformada da função menos a função aplicada em zero. Com isso, o que a gente tem? A gente acabou de falar sobre o teorema que será demonstrado no final. E aí, gente, se eu tenho todas as hipóteses para a derivada segunda, né, as hipóteses do teorema, eu posso dizer, então, eu posso aplicar, então, lembrando que a derivada segunda é derivada da derivada primeira, eu posso falar, então, que transformada da derivada segunda é S transformada da função derivada primeira menos a derivada primeira aplicada em zero. Com isso, eu lembro isso daqui, ó, do teorema, ó, coloco aqui no lugar, e tem, então, que transformada da derivada segunda vai ser S ao quadrado transformada da função menos S função no zero, menos derivada em zero, derivada primeira em zero. Eu posso fazer o mesmo para transformar da derivada terceira. Lembrando que a derivada terceira é a derivada da derivada segunda. Aplicando o teorema, eu tenho, então, S, transformada da anterior, né, que é y duas linhas, menos y duas linhas aplicada no ponto. Então, eu apliquei aqui o teorema. E aí, aqui, ó, eu aplico o anterior, ó. Coloquei anterior e cheguei nisso. Então, olha, vamos reparar. Transformada da derivada primeira, transformada da derivada segunda, transformada da derivada terceira. E aí, gente, eu posso fazer isso sempre que as hipóteses do teorema se confirmarem para cada uma dessas funções. E aí, eu posso, então, generalizar essa ideia aqui e ter o seguinte, olha, generalizando essa ideia, eu tenho, então, transformada da derivada quarta, essa é a quarta, olha da terceira. S ao cubo, S ao quadrado, S e 1. Essa é a quarta, S ao cubo, S ao quadrado, S e 1. Começa a derivada da y, só acompanha o maior, menos y de zero, y' e para num a menos. Então, isso aqui é derivada quarta, vai parar no y, 3 linhas. Derivada quinta, transformada da derivada quinta, essa é a quinta transformada de y, essa é a quarta, y de zero, essa ao cubo, y' de zero, essa ao quadrado, y duas linhas de zero, s, y3 e para na y4. E aí, gente, isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, seguindo aqui esse passo indutivo, a gente chega nesse corolário que tá aqui. Olha como que o corolário fala. Se as funções f, f' até a derivada menos 1 são contínuas e a derivada enésima é seccionalmente contínua em um certo intervalo, fechado de 0 a a, e além disso, se existirem constantes de tal forma que essa função f é majorada, a derivada e até a última, a n-1 é majorada,
pela essa exponencial. Então, a derivada enésima tem transformada, ela vai existir para S maior que A, lembrando que o A é esse A que está aqui. E, além disso, ela vai ser dada por, olha, tem a fórmula expandida, ó. Transformada derivada enésima é SAN, transformada de F menos SAN menos 1, F de 0, SAN menos 2, F' de 0, e vai todos até chegar em S e 1. E aí eu comecei F, F', F duas linhas, até chegar na uma unidade a menos aplicada em 0, tá? Que aí a gente mostra esse corolário. Vamos ver como que eu aplico isso resolvendo problemas de valor inicial, gente. Eu tenho esse PVI aqui. Como que eu começo? Eu aplico a transformada de Laplace dos dois lados aqui na EDO. Apliquei e uso a linearidade. A transformada da soma é a soma das transformadas. Transformada do seno de 2t é isso aqui, eu olhei na tabela. Aqui eu vou usar teorema, ó. Quem que é transformada derivada segunda? S ao quadrado, transformada de y, menos S, y de 0, menos y' de 0, mais igual, tá? Então, usei o teorema aqui, o teorema anterior, corolário aqui, na verdade, né? Terceiro passo, onde tem transformada de y, eu coloco em evidência. Tudo que não tem transformada de y, eu olho do outro lado fazendo as somas necessárias. Então, o que que eu faço? Depois que eu apliquei, então, o teorema, aí eu apliquei o teorema aqui na derivada, transformada derivada segunda, coloquei quem que é, e aí eu já vou usar os valores iniciais, ó, 2 e 1. E aí, aqui vai ficar menos 2s, soma 2s aqui, ó. Vai ficar menos 1, soma 1. E aí, eu tenho, então, ó, isolado transformada de y de um lado, tudo que não tem do outro, tá? E aí, agora, basta dividir os dois lados por isso, certo? Então, é o que eu vou fazer, ó. Divido os dois lados, agora, por esse valor. E obtive isso daqui, ó. Fiz continha aqui em cima, obtive isso. Repare, então, gente, que a transformada da função y, que resolve o PVI, que é o que eu quero saber quem é y, de tal forma que a transformada de y dá isso daqui. Então, eu já sei que eu tenho que fazer a transformada inversa. O que que eu faço? Ó, tá vendo que o denominador já está fatorado? Eu vou encontrar as frações parciais, tá? Então, eu faço um AS mais B, CS mais D, lembrando que aqui eu tô com o segundo grau, né? Fiz isso, acho quem é A, quem é B, quem é C e quem é D. E coloco aqui, ó, quem é A, B, C e D. A, B, C e D, tá? Então, obtive que f de S é isso aqui. Quem é a função que entra e sai essa transformada? Transformada inversa, ó, coloquei aqui pra gente continuar aqui o cálculo, tá? Então, eu vejo que aqui, ó, aparece um denominador que lembra seno e cosseno. Como tem S aqui, eu posso fazer isso mais 5/3 disso, ó. E aqui eu tenho, ó, cosseno de T, seno de T. Aqui, gente, aqui parece um seno, ó, tá vendo? Só que aqui é 2 ao quadrado, então eu deixo esse 2 aqui. Então, ó, transformado cosseno, transformado seno de T, transformado seno de 2t. Então, achei a função y. Essa é a função y, que é um f de t, que resolve o meu PVI. Então, repare que é bem legal usar a transformada de Laplace aqui, porque ela já sai a resolução do PVI de uma vez, né? Eu não preciso resolver, achar a solução geral e depois as constantes, não. Eu já obtenho a resolução do PVI. Próximo exemplo. Agora eu tô com uma derivada quarta menos y, que é um PVI de ordem 4. Aplico Laplace aqui dos dois lados e já uso a linearidade. Laplace da função nula é 0. Uso o teorema aqui na transformada derivada quarta. Ó, transformada derivada quarta vai até aqui, que vai até o teorema sendo usado. Menos transformada de y. Depois, gente, fiz esse primeiro passo, uso os valores iniciais, ó. Esse aqui é 0, esse é 1, esse é 0 e esse é 0. Então, só tem um 1 aqui, ó. Então, fica menos s ao quadrado, soma s ao quadrado dos dois lados.
Aqui, transformada de y aparece nesses dois termos, essa é a quarta menos 1. Logo, a transformada de y é esse valor. Eu preciso descobrir quem é y. Aí eu vou agora resolver aquele probleminha clássico de transformada inversa. Tá vendo esse denominador? Sempre quando eu quero achar y, eu tenho que olhar o denominador primeiro. Fatoro o denominador e vejo que esse denominador, ele pode ser aberto assim, ó. S ao quadrado menos 1, S ao quadrado mais 1. AS mais B, CS mais D aqui. E aí, gente, quando eu abro isso, eu vou achar quando eu tiro o mínimo aqui, igualo, né? S ao quadrado de um lado e isso daqui do outro. Acho as constantes, resolvo o sisteminha, acho as constantes. E aí, o que que eu vou ter? Achei as constantes, apliquei elas aqui, tá vendo? Ó, só tem B e D. Então, o A e o C é 0. E aí, eu tenho que essa parte aqui, ó, vai dar seno hiperbólico, que é um meio do seno hiperbólico, olhei na tabela, e aqui um meio de seno de t. Muita gente já me perguntou essa questão aqui, por que aqui eu não tenho que fatorar mais? Você pode fatorar, gente, aqui, ó, porque aqui daria para fatorar S menos 1, S mais 1. Daria a mesma resposta aqui nesse caso, tá? Então, quando é esse tipo S ao quadrado menos A ao quadrado, você repara que é seno hiperbólico ou cosseno hiperbólico. Então, esse caso aqui eu não preciso fatorar completamente, tá? Vai dar a mesma resposta se você fatorar, não vai ter problema nenhum. Vamos ver aqui agora a proposição de alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Resolver os seguintes PVIs, ó. Resolve esse PVI aqui, ou seja, aplica a transformada aqui, usa a linearidade, acha a resposta, aplica os valores iniciais. Vamos ver mais a proposição que eu deixei para vocês para casa. Letra B já é uma EDO de ordem 4 e a resposta aqui deixada para vocês. Letra C de ordem 2, lembrando que aqui a transformada de 0 é 0, aqui a transformada do cosseno, você olha na tabela e resolve e acha essa respostinha aqui pra gente. E a última proposição que eu vou deixar para vocês tentarem fazer é esse daqui. Lembrando aqui também que eu tenho que olhar a transformada disso aqui. Na hora que eu aplico a transformada dos dois lados, uso o teorema desse lado. Nesse lado de cá eu sempre uso a tabela, tá? Acha essa resposta. Então, esses são os exercícios que eu deixo para vocês. E por último, vamos fazer a demonstração do teorema, que é o teorema 1 aqui da aula. Então, basicamente, com as hipóteses, eu quero mostrar isso aqui, ó, tá? Para provarmos esse teorema, nós vamos considerar a seguinte integral, gente, ó, integral de 0 até A, E a menos ST, F' de T dt. Isso aqui é exatamente aquela integral quando eu quero calcular a transformada da derivada, tá? Calculo, então, de 0 a A, depois vou mandar esse A aqui tender a mais infinito, essa é a ideia. Sejam T1, T2 até Tn, todos os pontos do intervalo de 0 a A. Então, eu tô com o intervalo fechado aqui de 0 até A, e eu tenho T1 aqui, T2, T3 até o Tn, tá? Então, tem de T1 até Tn. São os valores onde a função derivada é descontínua, porque, por hipótese, ela é seccionalmente contínua, tá? O que eu vou fazer, então? Para integrar de 0 até A, eu sei que para integrar essa aqui de 0 até A, é integrar de 0 até 1, de T1 até T2, até o último de Tn até A. Então, vou integrando aqui em todos esses subintervalos e faço a soma. Então, lembrando que isso aqui está repetido aqui em todas elas, tá? Então, vamos ver aqui como que a gente prossegue nessa demonstração. Aqui, nós vamos usar o método de integração por partes. Nós vamos chamar aqui U de E a menos ST e dV de F' de T. Aí, vamos aplicar, ó, o UV menos integral de V du. Só que eu tô fazendo uma por uma, de 0 a T1, de T1 a T2. Então, vai ficar UV menos integral de V du, UV menos integral de V du e todas elas, tá? Quando eu faço isso, então, eu vou usar agora a noção de que f é contínua. A função f é contínua. Se a função f é contínua, gente, o que eu posso fazer, então?
eu posso enxergar que, como a função f é contínua exponencial também de 0 a t1 dessa função, de t1 a t2 na mesma e a mesma sempre aqui, esse pedaço aqui, então, eu posso colocar direto, ó, de 0 até a, por causa que a f é contínua e a exponencial também. Então, essas todas aqui vai ser de 0 até a. Essas outras que estão aqui, gente, eu vou fazer de 0 a t1, de t1 a t2, tn até a. Repare que quando eu aplicar o teorema fundamental do cálculo, todos vão se anulando aqui, exceto a última e a primeira, tá? Porque o teorema fundamental do cálculo é isso menos isso. Essa função aplicada em T1 menos em 0. Em T2 menos em T1, tá vendo? Vai ter um cancelamento aqui. E no final das contas eu vou encontrar só a primeira e a última. Então, essa integral de 0 a a se resume nisso aqui, tá? Para provar esse teorema. Finalmente, nós vamos ter, então, que a transformada derivada é limite de a tendendo a mais infinito, essa integral que eu acabei de mostrar aqui, como que a gente faz ela. Então, eu vou agora calcular o limite de a tendendo a mais infinito aqui, olha. O que que eu sei? Quando a tende a mais infinito, isso daqui é a transformada de f. Então, eu vou ter S transformada de f. Isso daqui tudo, o que que eu vou ter? Esse negócio aqui, gente, vai tender a zero por causa da majoração por exponencial. Então, quando a tender a mais infinito, isso daqui vai tender a zero, porque esse a que eu tenho, ele é um a positivo, tá? Esse azinho aqui, então, para S maior que esse a, ou seja, um S positivo aqui, né? Esse negócio aqui vai tender a zero, por causa dessa majoração, e por hipótese, né, que acontece, e só sobra isso daqui, ó, E a menos S vezes 0, que é 1, F de 0. E aí eu mostro o teorema, olha. Para S maior do que a derivada, a transformada derivada é S, transformada função menos F de 0. Se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta a página do canal no Instagram e no Facebook. E até a próxima. Tchau!